Reintegração Cósmica Janval Elon Trilogia Queda e Ascensão Espiritual Livro I Reintegração Cósmica. Longe no tempo, na noite dos milênios planetários, este planeta azul de um pequeno sistema localizado numa das bordas da galáxia, teve como destinação cósmica servir à confraternização de diversas raças planetárias. Ao mesmo tempo, nele seria construído um portal cósmico de comunicação da nossa com outras galáxias. Porém, uma dramática ocorrência truncou a destinação do planeta azul e de outros mundos irmãos. Resultado: uma quarentena sideral, significando o isolamento da Terra da integração fraterna na comunidade galáctica, e o retardo evolutivo de incontável número de individualidades. Os detalhes deste relato, oculto no alvorecer da história planetária, e seu desenrolar até o momento presente em que se prepara, com a transição planetária, o momento da reintegração do planeta azul na comunidade dos mundos constituem a saga sideral que a presente obra, ditada do plano espiritual, veio revelar. Uma narrativa de dimensões cósmicas que irá transladar a consciência do leitor para as rotas estelares em que operam os grandes seres que executam o planejamento sideral, e desvela os mistérios de nossa origem cósmica, do exílio planetário de uma considerável porção da humanidade terrestre, e de sua luta para retornar às estrelas de que são filhos. A reintegração de um indivíduo à sociedade, após o cumprimento de longa pena em cárcere e isolado da vida social, requer cuidados no campo da psicologia, e nos esclarecimentos que lhe serão prestados quanto ao que o espera no retorno à convivência com o mundo, impedida por força da lei. Assim também, a reintegração de uma coletividade de indivíduos à sociedade cósmica, após o cumprimento de uma longuíssima e dolorosa penalidade, excluídos que fomos da convivência com as outras coletividades do cosmos, igualmente requer cuidados e conhecimentos novos no campo da nossa pobre e frágil psicologia humana, bem como de esclarecimentos que precisam ser prestados quanto ao que a espera no retorno à convivência cósmica, desde há muitíssimo tempo impedida, por força de uma lei maior. No orbe em que vivemos, congregados por força dos erros do passado espiritual, recebemos apenas mensagens e informações que não podemos entender plenamente em face de nosso frágil estado evolutivo, tanto tecnológica como espiritualmente. Apenas a fé em algo maior, a convicção de que o todo não pode se resumir ao que é observado na ilha cósmica, leva as mentes de vanguarda a pagar, às vezes com a própria vida, por insistirem na busca da verdade, não se submetendo aos vícios mentais de suas épocas. Prisioneiros das consequências das leis de causa e efeito, nós, habitantes reunidos há tanto tempo neste berço planetário tão querido, ilhados por nosso orgulho e postura de desamor e intolerância, preparamos para voltar a conviver com as populações dos mundos que nos cercam, as quais aguardam amorosamente o instante em que nosso mundo seja liberto. Vamos, pois, empunhar os lenços brancos de paz e concórdia e acenar para o Mestre Jesus, pedindo para que a Terra seja, mais uma vez, integrada a essa convivência. Para o mister de esclarecimento e reforço psicológico a todos nós, que seremos em breve reintegrados à convivência cósmica, é que este livro, como outros a serem lançados, foi produzido. Janval Elon. As informações existentes neste livro foram ditadas, na realidade, por diversos irmãos espirituais muito queridos ao nosso coração, e que, sob os auspícios do Mestre Jesus, trabalharam na sua confecção, solicitando, entretanto, que seus nomes permanecessem no anonimato, porquanto também trabalhadores de outros campos de esclarecimento fraterno da seara do Cristo. Janval Elon. Trilogia Queda e Ascensão Espiritual Livro I Reintegração Cósmica Livro II, Caminhos Espirituais Livro III, Karma e Compromisso. Janval Elon. Reintegração Cósmica. Trilogia Queda e Ascensão Espiritual. Livro e Reintegração Cósmica Livro II Caminhos Espirituais Livro III Karma e Compromisso. Há lendas e histórias. O que não ficou registrado na história, não pode, como tal, ser percebido. Se dela não faz parte, não pode, a ela, pertencer. Pouco sabemos da nossa história, enquanto comunidade planetária. Entretanto, teimamos por procurar no passado apenas o que o padrão atual da percepção moderna pode, como tal, perceber. De duas, uma, ou o passado é o que imaginamos ou, simplesmente, ele não existe. Triste e pobre padrão esse, através do qual o pensamento moderno tenta entender o passado.
Este somente existirá se, à luz do que se pensa hoje, for inferior, em termos de evolução, às conquistas atuais. Se assim não se enquadrar, não poderá ser considerado. Imaginemos, porém, que houve épocas no passado remoto que, por não poderem ser percebidas através de certos tipos de registros, como tais os que julgam os padrões de análise do presente, passaram, ao longo do tempo terrestre, a título de lendas. Mesmo tendo sido verdade, tais fatos perderam-se na noite dos tempos e deles somente teremos notícias místicas até que os seus registros encontrem guarida nas concepções atuais dos padrões científicos. Tentar perceber o passado através de paradigmas construídos no presente é o mesmo que impedir a ocorrência do futuro, devido à incapacidade de se imaginá-lo agora. No entanto, o futuro ocorrerá de qualquer maneira, possamos imaginá-lo ou não. Da mesma forma, o passado. Ele existiu, em certas épocas, em níveis bem mais complexos que os atingidos pelo pensamento científico moderno, possamos percebê-la ou não. Desse passado, devido às mudanças profundas da geologia planetária, somente teremos notícias concretas assim aceitas pelos padrões atuais, em futuro breve, quando atingirmos níveis tecnológicos de pesquisa ainda mais complexos. Por enquanto, deles somente poderemos ter notícias místicas. Segundo a espiritualidade maior, não há outra forma de nos prepararmos para as grandes revelações que ocorrerão. O que vemos de um iceberg pouco representa da sua totalidade. Assim é o passado terrestre, deles somente percebemos o que, pela nossa visão, no presente, pode ser alcançado. Os livros que compõem a presente trilogia, a saber, Reintegração Cósmica, Caminhos Espirituais e Karma, e Compreensão, são como recados amorosos que poderão ser tidos, para muitos, à conta de notícias místicas do passado. Que assim seja. O importante é que exercitemos o nosso espírito na postura humilde de reconhecermos que pouco sabemos. Se o que será informado nestes livros for tomado por lendas ou histórias, pouco nos afeta e importa. O tempo se encarregará de melhor classificar. Dissertar a respeito da história da civilização terrestre é referir-se a um certo contexto cósmico de queda existencial de certas comunidades planetárias que em passado remoto foram trazidas para a Terra. Mas como falar a esse respeito no presente momento das conquistas tecnológicas, se sequer sabemos ao certo se existe vida fora do nosso planeta? Explicar as diversas etapas que compõem um período histórico bem mais longo e complexo das conquistas e problemas da humanidade terrena, é comentar acertos e desacertos milenares das individualidades que foram congregadas na Terra. Entender o presente com base nesse passado é percebê-la como etapa final de todo um processo coletivo existencial que permite, agora, a ascensão dos que um dia quedaram seus espíritos em um brutal e equivocado estacionamento evolutivo. Reintegrar-se a uma situação existencial antes vivida é o que está prestes a ocorrer com boa parcela da população terrestre. Um pouco mais e o passado perdido se potencializará diante dos olhos do presente. De nossa parte, obrigamo-nos a considerar as informações aqui presentes como comentários despretensiosos de notícias do céu sobre as coisas da terra. Despretensiosos porque recebidos e retransmitidos por um homem do mundo com seus limites e fragilidades, mas que, ainda assim, consegue perceber, de forma precisa e inconteste, a real procedência dessas informações. Aos irmãos e irmãs em curso de evolução na Terra, oferecemos estas informações com carinho. Que o Mestre dos Mestres nos abençoe o esforço redentor. Jean Valjean. Introdução. A reintegração de um indivíduo à sociedade, após o cumprimento de uma longa pena em cárcere isolado e distante da vida social, requer e necessita de cuidados no campo da psicologia e nos esclarecimentos que lhe serão prestados, quanto ao que o espera no retorno à convivência com o mundo, desde há muito impedida, por força da lei, da prisão em que se encontrava, cercado pelo mundo externo à sua realidade aparente. Dele apenas recebia mensagens e informações que as mais das vezes sequer podiam ser entendidas, devido às limitações impostas pelas fronteiras da prisão. Uma espécie de sonho o levava a se preparar interiormente, através de um sentimento de fé, longamente sustentado, para que um dia, após o cumprimento da pena, pudesse voltar à convivência com os irmãos que, livres de problemas com o passado, evoluíam em seus agrupamentos sociais. A reintegração de uma coletividade de indivíduos à sociedade cósmica,
após o cumprimento de uma longuíssima e dolorosa penalidade, excluídos que fomos da convivência com as outras coletividades do cosmos, igualmente requer cuidados e conhecimentos novos no campo da nossa pobre e frágil psicologia humana, bem como de esclarecimentos que precisam ser prestados quanto ao que nos espera no retorno à convivência cósmica, desde há muitíssimo tempo impedida, por força de uma lei maior. No orbe em que vivemos, congregados por força dos erros do passado espiritual, a nossa ilha cósmica recebia apenas mensagens e informações que, não podendo ser entendidas e verificadas devido a nosso frágil estado evolutivo, tanto no plano tecnológico como no espiritual, levava-nos a sonhar com um futuro planetário que somente na fé encontrava guarida. Muitos que, de dentro da prisão planetária, sonhavam com esse mundo externo, tinham sua sensibilidade sufocada pelos estreitos e limitados padrões disponíveis do conhecimento das épocas terrenas e restrito às fronteiras da prisão. Assim, tantos foram queimados nas fogueiras da ignorância dos valores transitórios que dominaram certos períodos da história terrestre. Apenas a fé em algo maior, a profunda e inabalável convicção de que o todo não podia se resumir apenas no que pudesse ser observado na ilha cósmica, levaram as mentes de vanguarda a pagar, às vezes com a própria vida, por insistirem na interminável busca da verdade, não se submetendo aos conceitos e caprichos menores e aos vícios mentais de suas épocas. Prisioneiros das consequências das leis de causa e efeito, nós, habitantes reunidos há tanto tempo neste berço planetário tão querido, ilhados por nosso próprio orgulho e teimosia em assumirmos a postura do desamor e da intolerância, precisamos preparar-nos para voltarmos a conviver com as populações dos mundos que nos cercam. Para esse mister de esclarecimento e reforço psicológico a todos nós, que seremos reintegrados à convivência cósmica, é que muitas obras desse e de outros gêneros estão sendo produzidas por muitos trabalhadores da seara do Mestre, a fim de facilitar o entendimento do que já está ocorrendo com o nosso orbe. Diversas civilizações planetárias aguardam amorosamente o instante em que nosso mundo, livre dos grilhões do passado e da quarentena cósmica que lhe foi imposta para que os eflúvios nocivos que nele habitam não influenciassem outros mundos, esteja liberto e aberto à convivência fraterna com todos os que constituem a sociedade do cosmos. Vamos, pois, empunhar os nossos lenços brancos de paz e concórdia, e acenar para o Mestre Jesus, pedindo para que a Terra seja, mais uma vez, integrada à convivência cósmica, tornando, então, realidade sonhos tão longamente acalentados. Que o Mestre nos ilumine e inspire a todos na busca do ideal fraterno, e que possamos dar as boas-vindas aos irmãos de outros orbes, os quais, em nome da fraternidade cósmica, aqui vêm cooperar com seus irmãos terráqueos. Jean Valjean. 9. Reintegração cósmica Jean Valjean. Esclarecimento. O que aqui vai ser lido é o que nos foi informado. Não é nossa opinião pessoal. Esta é muito pequena frente à grandiosidade dos fatos que serão expostos. Nem sequer porta-vozes somos. Não temos estatura espiritual para tanto. Somos simples mensageiro de um recado amoroso de irmãos mais velhos e experientes para seus irmãos em curso de evolução na Terra. As informações existentes neste livro foram ditadas, na realidade, por diversos irmãos espirituais muito queridos ao nosso coração, e que, sob os auspícios do amor do Mestre Jesus, trabalharam na sua confecção, solicitando, entretanto, que seus nomes permanecessem no anonimato, porquanto também trabalhadores de outros campos de esclarecimento fraterno da seara do Cristo. Do nosso lado, ou seja, dos encarnados, muitas mãos e cérebros se congregaram em torno deste trabalho. A todos, o nosso reconhecimento. A bem da verdade, o nosso nome aparece como autor apenas porque assim o exigem as responsabilidades do mundo em que vivemos, o que, a rigor, infelizmente, pode descaracterizar a essência e o significado das presentes linhas. Finalizando, a nossa admiração e homenagem a todos os que trabalharam na edificação do presente trabalho, como também em todo um conjunto de obras a ser publicado, referente a um processo que ainda está por vir e que não tarda. Atlan, 21 de setembro de 1991. Jean Valjean, para a reflexão do leitor, o Espírito age onde há boa vontade. O amor pode existir em corações católicos, protestantes, espíritas, budistas, islamitas, não religiosos, desde que haja sentimento fraterno. A sabedoria se faz mais presente onde menor é a influência das fronteiras das limitações do entendimento humano e de
suas divisões filosóficas e religiosas. O assunto aqui tratado, se observado através de algum fator limitante, sob esta ou aquela ótica doutrinária em particular, seguramente será percebido apenas com a angulação, as cores e o caráter que lhe atribuir o senso do observador. Ao contrário, se o conhecimento se der livremente, a percepção voará alto, tão alto quanto permitam as asas da sensibilidade espiritual de quem desejar, realmente, ultrapassar seus preconceitos e limitações. Ultrapassar, enfim, seus próprios limites. 1. Isolamento cósmico. 1. Convivência interplanetária. De há muito já estava determinado pelos conselhos siderais que o mundo azul de um pequeno sistema planetário, localizado em uma das bordas da galáxia, iria ser novamente palco de mais uma peça da vida cósmica, após solucionados diversos problemas lá ocorridos em tempos imemoriais. Provenientes de mundos afins, muitas individualidades espirituais, na posse de seus corpos físico-materiais, iriam ser conduzidas para o planeta azul, onde haveria a grande confraternização, através do trabalho realizador, de diversas raças planetárias evoluídas. Tal era uma das principais destinações cósmicas daquele mundo. No tempo devido, novos humanoides, especialmente preparados para esse mister, iriam ser trazidos para a Terra, a fim de que fossem realizados outros testes de adaptação, servindo, ao mesmo tempo, como forma de povoação inicial e preparação de mais uma etapa para o futuro planetário. Alguns dos sistemas de mundos comandados pelo Mestre dos Mestres iriam contribuir para o enriquecimento da experiência existencial, que estava sendo promovida sob sua coordenação amorosa. Alguns mundos dos sistemas de Antares e Tão Seti, que tinham afinidade vibratória com a situação energética do mundo azul, preparavam-se para enviar grandes levas de seus filhos planetários para o planeta longínquo no canto da galáxia. Seres já bastante experientes e desenvolvidos iriam contribuir para uma nova etapa na edificação da vida físico-material pensante, em mais um planeta dos sistemas guardados e coordenados pelo amor do Mestre. Planos, metas, esforços, sonhos e disposição para o trabalho edificante eram a tônica de todos os seres que estavam envolvidos, direta ou indiretamente, com o projeto Planeta Azul. Representantes das altas hierarquias celestes que administram, juntamente com o Mestre, os sistemas que lhe cabem na organização universal, orientavam os mentores dos mundos envolvidos no planejamento, execução, coordenação e controle de todo esse processo de edificação planetária. Seres de diversos níveis dos muitos escalões espirituais doavam amorosamente todos os seus esforços e habilidades para que tudo saísse a contento. Miríades de trabalhadores espirituais já se encontravam instaladas nos ambientes espirituais circundantes ao planeta azul, coordenando todo o longo trabalho da geologia planetária para que novamente brotassem as condições de vida necessárias à aclimatação do tipo de humanoide que, por sua vez, estava sendo desenvolvido em outras paragens siderais e que seria conduzido, no momento adequado, para o início do povoamento planetário. O esforço conjugado de milhares de entidades que trabalharam apenas em mais uma fase de estudo e preparação daquele mundo para a edificação da vida pensante estava, por fim, rendendo os primeiros frutos. Ideias, planejamentos, ajustes, testes e o quanto mais necessário ao implemento da vida humana naquele mundo, sendo coordenado pelos muito altos e digníssimos representantes do Mestre, os quais, incessante e amorosamente, a tudo observavam e ajustavam, dentro do que fora determinado e orientado pelo Mestre Maior dos Mundos, o qual, por seu turno, supervisionava tais atividades. Grande era o intercâmbio entre todas as áreas administrativas ligadas ao processo. Viagens interplanetárias e intersistêmicas, conselhos de mundos reunidos aqui e ali para análise e providências, estudos e experiências de vibrações energéticas para o ajuste necessário ao padrão dos seres que iriam habitar o novo mundo, adequação das condições ambientais deste ao referido patamar vibracional dos que para lá iriam ser deslocados, comunicações e intercâmbio de dados e informações de toda ordem para a consecução da grande tarefa, enfim, trabalho por todos os lados. Tudo estava preparado para o início do processo de integração cósmica de mais um mundo ao grande concerto da vida universal no padrão vibratório físico-material. Mais uma casa planetária iria ser ligada à grande rede universal da convivência fraterna. Mais um mundo iria fazer parte do contexto da coexistência cósmica. Tudo estava pronto para a chegada dos primeiros humanoides que, equivocadamente, alguns segmentos da cultura científica da atualidade veem como sendo descendentes de certo ramo animal da Terra. Por não terem certeza absoluta quanto ao tipo de humanoide que melhor se adaptaria às condições planetárias,
os arquitetos universais criaram vários grupos distintos no que se referia ao porte e certos detalhes de sua condição biológica. Há cerca de aproximadamente 3 milhões de anos terrestres aportaram as primeiras levas de seres que serviriam para os testes e ajustes iniciais de mais uma etapa existencial a ser desenvolvida na Terra. Com o passar do tempo e após muitas tentativas ocorridas ao longo dos milênios, com suas múltiplas épocas e períodos geológicos, há cerca de 1 milhão de anos, 4 grupos distintos, já bastante melhorados porquanto resultantes das múltiplas experiências anteriores, foram trazidos para a Terra a fim de se adaptarem às condições climáticas e, em especial, à questão gravitacional, que muito influía nas pesquisas de então. Ao final do período de testes e ajustes, seria decidido se alguns ou todos os grupos permaneceriam no planeta. O que desse processo resultasse, seria, em verdade, a base de humanoides que, juntamente com seres mais evoluídos que viriam em um segundo momento, formaria a humanidade futura. Cerca de 40 mil humanoides se dividiam entre os 4 grupos, cujos portes variavam entre 60 centímetros a 2 metros de altura, possuindo todos pele estranhamente acinzentada. Foram transportados em verdadeiros comboios siderais e aportaram na Terra há uns 950 mil anos. As eras foram se sucedendo, sob o acompanhamento dos mentores e mestres que, de bases de apoio estrategicamente distribuídas pelo planeta, para receber as visitações periódicas de naves de serviço e transporte de ou nas equipes, a tudo observavam. Os humanoides que estavam espalhados pela Terra, com a adaptação às condições de alimentação, clima e esforço físico cotidiano, foram adequando a sua condição muscular à gravidade terrestre, havendo, também, modificações acentuadas na pigmentação da pele, aumento de pelos em alguns grupos específicos, bem como outras modificações biológicas que no futuro devem ser melhor explicadas. A essa altura, espíritos simples e ignorantes, em termos de experiências existenciais racionais e de responsabilidade kármica, criados pelo Pai Amantíssimo para iniciarem a longa jornada evolutiva da ascensão espiritual na Terra, estavam aptos a começar a encarnar nos corpos resultantes dos cruzamentos desses humanoides. Aqueles seres que aportaram na Terra ainda sem a luz divina iluminar-lhes a fronte, mas já preparados para receberem a grande herança existencial do amor do Pai, a capacidade de pensar e de sentir e a consequente responsabilidade energética decorrente de tais potencialidades, começavam a ter, entre seus rebentos, gerações e mais gerações que se melhoravam a cada ciclo, e as encarnações de tais espíritos simples e ignorantes nos humanoides da Terra começaram, garantindo-lhes, ao mesmo tempo, o apanágio da razão e a obrigação de responder por seus atos. Tudo isso, evidentemente, em termos compatíveis com seu estado ainda primitivo, mas já potencialmente capaz de se desdobrar num amplo livre-arbítrio, responsável, à luz das leis kármicas que presidem os destinos da criação. Todo o processo de ascensão dos humanoides terrenos era acompanhado pelos conselhos celestes, e, quando se firmou a certeza de que o processo de semeadura levado a efeito na Terra já garantia a colheita dos frutos programados e esperados, foi dado sinal verde para a chegada de equipes de seres mais evoluídos para conviverem diretamente com os já existentes. Assim, há cerca de 800 mil anos, começaram a chegar diversos grupos de seres de outros planetas, com suas naves e equipamentos, estabelecendo aqui colônias comunitárias. Entes de diversas origens planetárias, com suas características corporais específicas, passaram a povoar o planeta. Esses irmãos, adrede preparados tanto em seus corpos materiais como em seu condicionamento energético vibratório, atendendo à solicitação dos grandes arquitetos universais, mas sempre por decisão pessoal, aqui vinham com o objetivo maior de ligar Terra à grande rede da convivência cósmica. Os cidadãos cósmicos que para cá imigraram estavam aptos a realizar, em algumas dezenas de milênios, a edificação, do planeta, de uma das grandes bases de saída da nossa galáxia rumo ao espaço exterior, para contato com outras civilizações mais distantes. Esse portal cósmico, que na Terra estava para ser edificado, tinha como grande objetivo justamente congregar no nosso mundo equipes de trabalho de diferentes origens planetárias para conviverem e trabalharem neste planeta plataforma para voos siderais. Utilizando um processo de alavancagem resultante da interação dos campos magnéticos do Sol e de Júpiter, conjugados com outros provenientes de algumas estrelas e planetas da constelação do Centauro,
tudo isso trabalhado por uma tecnologia ainda por ser alcançada pela mente humana da atualidade, as naves que da Terra saíssem em direção ao espaço exterior à nossa galáxia, em algum ponto do trajeto encontrariam, provavelmente, o que nos dias de hoje a atual física relativista e a física quântica de vanguarda chamam de buracos de verme, espécies de microtúneis entre dimensões paralelas espalhadas pelo cosmos, que serviriam de atalho para outras estrelas, outras galáxias e mesmo para outros universos, se é possível falar assim. Por essa época, ou seja, o momento da chegada das diversas levas de equipes e naves de seres mais evoluídos, os humanoides, já dotados de raciocínio, encontravam-se distribuídos em diversas pequenas comunidades que, embora ainda muito atrasadas, alcançariam rápido progresso, graças à convivência fraterna com irmãos de bagagem existencial tão adiantada. Esse era o grande e magnífico plano das altas hierarquias celestes para o mundo azul que se situava em uma das extremidades da galáxia. Incontáveis espaços de tempo na escala cósmica foram levados a efeito no estudo, planejamento, preparação e início de execução de tão grandioso projeto. Milhões de individualidades envolvidas de forma direta e indireta com o projeto Terra muito trabalharam e se esforçaram, dando contribuições valiosas para que tudo corresse a contento. A atenção de muitos sistemas de mundos, incluindo alguns de outros sistemas crísticos, ou seja, outros sistemas de mundos governados por seres de posição hierárquica semelhante ao Mestre dos Mestres, estava voltada para aquele minúsculo planeta, o qual, devido à sua condição espacial, iria servir de porta de saída e entrada naquela parte da galáxia, para a convivência com outros sistemas galácticos. Esse portal magnético que serviria a uma quantidade inimaginável, para nós, terráqueos, de sistemas de mundos de parte da nossa galáxia, há muito sonhado por toda a comunidade da Via Láctea, iria, finalmente, ser concluído, esperando-se o iminente início de suas atividades como trampolim para os deslocamentos extragalácticos. Tudo era festa e homenagens ao grande mestre, que a todos coordenava com seu inigualável senso de sabedoria e amor. 2. A rebelião do orgulho. As diversas classes de seres que assessoravam o mestre distribuíam-se, por sua vez, em muitos outros níveis hierárquicos que relacionavam agrupamentos afins, seja por nível espiritual, ou pela característica de trabalhos específicos a serem realizados dentro dos muitos campos da atividade cósmica. Dentre essas classes havia uma na qual estavam congregados muitos seres de nível adiantadíssimo, e, por conseguinte, detentores de grandes responsabilidades frente às altas hierarquias do cosmos. Nesta classe a que nos referimos, havia uma entidade detentora de evoluidíssimo nível de conhecimento que, mesmo muito amando aquele que na Terra viria a ser conhecido como Jesus, seu comandante e senhor, e que, embora sabendo de sua condição hierárquica e espiritual inferior à do mestre, no decurso dos últimos tempos da escala cósmica, vinha, em algumas oportunidades, contrapondo-se ao mestre e sua equipe de auxiliares diretos, em relação a alguns aspectos administrativos e outros referentes à vida cósmica. Com paciência e fraternidade, o mestre e seus assessores mais graduados concitavam ao maravilhoso porém inquieto ser que se chamava Lúcifer, a reflexão e a humildade no campo do que se pensa conhecer e saber. Lúcifer cada vez mais se inquietava e passou a não mais observar o limite de sua vasta e portentosa bagagem existencial, pensando tudo saber e tudo poder. Começou a congregar em torno de si próprio um ambiente energético vibratório de tal porre que todos os que dele se acercavam, eram envolvidos por posturas e influenciações psicológicas que iam da inquietação à rebeldia. O Mestre Jesus que, como preposto maior do Pai naquela área do universo, podia simplesmente isolar o irmão rebelde ou mesmo interná-lo em alguma mansão cósmica de repouso e reflexão, ao perceber que muitos outros seres de porre elevado em termos de graduação espiritual mental também comungavam das posições algo perturbadoras de Lúcifer, passou a permitir e dar livre curso às inquietações de todos, para que de forma fraterna e transparente, todos pudessem ser esclarecidos sem que com isso, livre-arbítrio daqueles seres inquietos fosse atingido ou contrariado de alguma forma. Por orgulho do que pensava saber, Lúcifer ultrapassou o nível de convivência hierárquica e fraterna existente entre os componentes dos diversos níveis de assessoramento do mestre. Influenciada e fortificada pela aceitação e disseminação de sua inconsequência junto aos mais desavisados, a liderança de Lúcifer cada vez mais crescia junto àqueles que, invigilantes nas suas posturas mentais, esqueciam,
e ou distorciam tudo que já haviam aprendido nas suas experiências existenciais, e passavam a seguir o equivocado espírito de Lúcifer que, a essa altura dos acontecimentos, já afrontava abertamente o Mestre, e toda sua equipe de auxiliares diretos. Cada vez mais adubado pelo próprio orgulho e incentivado pelo estímulo inconsequente dos que o rodeavam, Lúcifer resolve ter a si próprio como líder de um movimento que passou a pedir contas ao Mestre Jesus de uma série de aspectos da administração celeste. Em linguagem simples diríamos que, em especial, Lúcifer questionava e cobrava do Mestre explicações quanto à figura do Pai. Porque ele, Lúcifer, não conseguia concebê-lo. Se Deus não era a sua própria obra, onde estava ele? Porque o Mestre Jesus havia sido escolhido pelo Pai para ser o seu preposto. Como esse decreto divino podia ser provado e comprovado? Onde e como conferir a assinatura de Deus nessa concessão de governança de parte do universo ao Mestre Jesus? Por que confiar simplesmente nos altos mandatários do Pai que, de tempos em tempos cósmicos vinham até os mundos sedes dos sistemas governados pelo Mestre atestando e confirmando a excelsa origem e nível espiritual ímpares do Mestre Jesus, a autoridade moral e espiritual nos mundos superiores, e nas esferas espirituais, é sentida de modo irresistível. Lúcifer e todos os que ao redor dos seus postulados se congregavam sentiam no íntimo de seus espíritos, de forma irresistível, a autoridade amorosa do Mestre Jesus. Mas motivados pelo orgulho da distorção do que pensavam saber, atropelaram o que no íntimo lhes estava tão claro, e que era uma conquista de seus espíritos no plano do desenvolvimento moral espiritual, e passaram a exigir no plano do desenvolvimento mental que todas as suas indagações e questionamentos fossem plenamente atendidos, justificados e explicados. Como demonstrar fatos, planos, mundos e individualidades de um padrão vibratório mais evoluído a um ser que somente atingiu o condicionamento energético de percebê-los até um nível mais baixo de componentes dimensionais? Esta questão era colocada pela equipe do Mestre aos aflitos e inquietos seres que se agrupavam em torno de Lúcifer. Como propiciar ao inseto a condição necessária para entender a inteligência do homem? Como colocar em um simples copo toda a água do oceano? Como fazer com que aqueles seres perturbados entendessem que o Pai pode ser sentido, até mesmo percebido, jamais deduzido, concebido ou equacionado? Não podendo contraporem-se ao óbvio da argumentação por parte dos representantes da deidade, os revoltosos simplesmente postulavam que, se Deus tudo podia, e se ele existisse realmente, poderia facilmente tudo esclarecer. Não sabiam todos aqueles espíritos inquietos que o desenvolvimento da individualidade se dá em dois grandes campos da jornada evolutiva do ser cósmico, a saber, o campo moral espiritual e o campo mental intelectual, e que cada um desses campos sensório-vibratórios compostos de diversos aspectos e múltiplos níveis de aprendizado e conquista pessoal, e em não havendo como derrogar a inviolabilidade das leis cósmicas, não seria possível ao menor em evolução entender, equacionar e conter na sua pobre e ainda incompleta condição perceptiva, o todo da essência do Pai. O universo com seus múltiplos níveis existenciais e a deidade não se modificam para que os percebamos. Nós é que temos de modificar a nós próprios através do renascimento interior, da renovação íntima, para então, melhorados na nossa condição vibratória e perceptiva, passarmos a perceber mais e mais o que nos rodeia, e o que está dentro do nosso próprio espírito. Entretanto, diante do postulado radical e do posicionamento inflexível de Lúcifer e seus seguidores, os representantes da deidade e do Mestre Jesus, nada mais podiam fazer à luz do esclarecimento fraterno. Os seguidores de Lúcifer passaram a visitar diversos mundos levando a todos quantos pudessem alcançar a competente propaganda e a consequente propagação da sua inquietação. Ainda assim, o Mestre permitiu que Lúcifer e seus seguidores propagassem livremente os seus postulados para que o livre-arbítrio de todos pudesse ser potencializado à luz do entendimento e discernimento pessoal de cada individualidade. Por não terem sido atendidas as reivindicações apresentadas à equipe do Mestre, Lúcifer e os que o seguiam passaram a propagar que Deus não existia, e que simplesmente tal mito fora criado para que em seu nome alguns pudessem exercer a governadoria celeste. A partir daquele momento o grupo rebelde não mais via no Mestre Jesus, apesar de no íntimo perceberem a sua superioridade ímpar, o governador celeste nem muito menos o preposto do Pai, porque, simplesmente, para eles o Pai não existia. Estava decretada a rebelião de Lúcifer, com consequências extremamente danosas para muitos mundos, e em especial, para o nosso planeta. Muitos já serviram de reflexão ao autor terreno destes escritos as informações até aqui abordadas.
No início não foi sem dificuldade que aceitamos o fato de, mesmo um anjo ou espécie de anjo ser tão cego em relação à existência ou não de Deus, tanto quanto nós, espíritos reencarnados e fortemente limitados nas nossas noções e percepções. É como se a distância de nível existencial e de percepção entre um quase nada a uma simples célula, desta a um inseto, deste ao homem, do homem a um anjo, deste a um ser crístico, do ser crístico a um quase Deus e de um quase Deus ao Pai amantíssimo, fosse inconcebível e efetivamente impossível de sequer ser sonhada ou imaginada pela pobre mente humana. E assim o é, nos dizem os nossos bons e pacientes amigos espirituais, pois há incontáveis níveis e subníveis existenciais na hierarquia celeste. Não temos a menor condição de imaginar a dificuldade de percepção que um ser angélico tem em relação à distância que o separa do Pai em termos de níveis existenciais. Nisso reside a nossa tentação em achar algo primário e simplista o fato de um anjo não perceber a existência de Deus de forma segura e objetiva. Entretanto, é o que nos informam os mentores deste trabalho. Somente com o passar dos tempos cósmicos, a humanidade terrestre perceberá a sutileza de certos aspectos da longa jornada de evolução espiritual das individualidades cósmicas. Não é propósito desta obra informar e analisar as diversas componentes e os múltiplos aspectos que caracterizaram a rebelião de Lúcifer. Isto, a seu tempo virá. Temos, portanto, a consciência de que apresentamos de forma reduzida e simples o problema luciferiano, que nem novidade é, porquanto já explorado por outros autores. Cremos, entretanto, que para o propósito do presente trabalho, o pouco que foi abordado é suficiente. Cumpre-nos ainda informar que, ao ser decretada a rebelião luciferiana, os outros sistemas de mundos que eram e ainda são administrados por outros seres do nível crístico, de comum acordo com o Mestre Jesus, cortaram e ou interromperam os circuitos de convivência e deslocamentos siderais com o objetivo de que a loucura de Lúcifer não ultrapassasse o limite de atuação dos mundos rebelado. Quando da iminente eclosão da rebelião, muitos observadores de outros sistemas planetários vizinhos aos sistemas comandados pelo Mestre, vieram para o sistema de Capela a título de observação e estudo, até porque, segundo os autores espirituais desta obra, a rebelião de Lúcifer não foi a primeira neste gênero a ocorrer. Afirmam eles que outros problemas semelhantes já ocorreram em outros sistemas comandados por seres de porte espiritual semelhante ao do Mestre Jesus. Se mal podemos ainda entender a questão luciferiana, supomos não ser conveniente nem de boa estratégia nos referirmos a esses outros problemas. No devido tempo, nem que seja para outras gerações, tais informações deverão ser veiculadas. Até lá, procuremos entender Lúcifer e seus equívocos que terminaram por ser motivos de queda para todos nós, que um dia o seguimos. Grande foi a inquietação daqueles dias. Se pudéssemos imaginar naquele tempo as pesadas e dolorosas consequências da equivocada opção de seguir a Lúcifer, outra teria sido a história da Terra, a dos seus habitantes e de muitas outras comunidades planetárias. O Mestre Jesus, imperturbável na sua postura fraterna e amorosa, convidava a todos à mansuetude, à reflexão e à observância das leis existenciais. Cegos e surdos, os seguidores de Lúcifer enxergavam e escutavam apenas o que lhes fosse conveniente ao posicionamento rebelde. Tudo o que era possível ser feito dentro das leis do amor ao próximo foi feito pelo Mestre e sua assessoria. Mas o espírito luciferiano, na sua inconsequente propagação, manchara e perturbara inapelavelmente parte da criação universal. Algo precisava ser feito. 3. Decisão do Mestre. Tudo fora tentado no campo do esclarecimento fraterno junto às individualidades revoltadas. Nada, entretanto, surtia efeito. Respeitando o livre-arbítrio de todos, o Mestre propiciou todas as condições necessárias para que o processo decisório de cada ser fosse o mais transparente possível e que todos tivessem a devida noção da responsabilidade daquela opção. Após consumada a rebelião, o Mestre Jesus, em concordância com as altas hierarquias celestes, resolve reunir nos mundos rebelado todos os que se apresentavam irremediavelmente perturbados pela postura luciferiana. E assim foi feito. Todos os espíritos rebelado foram agrupados naqueles mundos que tiveram a maior parte de suas populações atingidas pela ideia doentia de Lúcifer. Quando todos os mundos rebelado já tinham congregado em torno de suas esferas existenciais, físico-espirituais astrais,
todos aqueles espíritos infelizes na sua postura inflexível e orgulhosa, tiveram os seus circuitos desligados da convivência cósmica. Cada conjunto de seres rebelado havia sido agrupado conforme a afinidade vibratória dos seus corpos em relação à situação energética dos mundos planetários que deram guarida ao sentimento luciferiano, a fim de que a loucura do orgulho de Lúcifer não perturbasse a paz de espírito daqueles que nos mundos que permaneceram ao lado do Mestre, e que desejavam viver em paz. Foi decretada uma espécie de quarentena que isolava pelo tempo que fosse necessário os mundos rebeldes do intercâmbio cósmico. A partir de então, o conjunto dos mundos rebelado passou a ser uma espécie de ilha cósmica entregue às próprias condições de capacidade tecnológico-científica e nível moral dos seres ali congregados por força da rebelião. As condições existenciais nesses mundos sofreram, a princípio, profunda estagnação em nível de desenvolvimento, tanto no campo da evolução moral e espiritual, quanto nos aspectos referentes ao progresso mental nas áreas da tecnologia e ciências em geral. Seus habitantes começaram a perder a noção de padrão evolutivo da vida cósmica devido ao isolamento que lhes foi imposto, o que os tornou ainda mais revoltados. Mergulhando cada vez mais em ambientes energéticos densos e de vibração pesada, aqueles seres, acostumados à vivência em ambientes magnéticos de altíssimo nível comum aos mundos que frequentemente habitavam, perturbavam-se mais e mais na convivência com apetites e necessidades grosseiras que passaram a caracterizar o triste cotidiano reencarnatório nos mundos rebelados. Alguns desses mundos perderam até a condição de se comunicar uns com os outros, dentro da ilha cósmica, a que estavam inapelavelmente confinados. A decadência desses mundos com o passar dos tempos cósmicos, verificava-se de forma avassaladora. O Mestre Jesus contemplava tudo isso com um misto de tristeza e esperança no futuro. O mundo terrestre, que estava destinado a ser importante centro estratégico para muitos sistemas de mundos, por ter a maioria de seus habitantes, à época da rebelião, aderido à ideia luciferiana, passou a ser um dos mundos decadentes desse triste processo de estagnação espiritual. Por ser um dos mais atrasados e por somente há pouco tempo cósmico possuir população própria nos seus níveis físico-material, astral e espiritual, o mundo terrestre passou a ser uma espécie de último dos últimos do grupo dos mundos rebelado. Decorrido certo tempo da escala cósmica, de vez em quando, um ou outro agrupamento de seres, nesse ou naquele mundo rebelado, concluía pelo equívoco da opção luciferiana. Tais posturas, ao serem detectadas pela vigilância amorosa do Mestre e de seus prepostos, eram prontamente cercadas de todo estímulo possível através da chegada de emissários do amor do Mestre, seja através de reencarnações ou mesmo através de missões disfarçadas entre os habitantes dos mundos rebelados. Com o passar do tempo, pouco a pouco, quando mais da metade da população de um ou outro mundo rebelde percebia conscientemente o erro cometido, e apresentava ao Mestre a renovação do reconhecimento e respeito à sua postura amorosa, esses mundos arrependidos passavam por processo semelhante ao que a Terra está passando nestes últimos tempos do segundo milênio terrestre pós-Cristo, ou seja, por uma reciclagem energética de todos os seus habitantes. Dizemos semelhante, mas, em verdade, o processo de exílio das minorias empedernidas daqueles mundos, que se renovavam na rota evolutiva, em nada se parecia com o caso terrestre. Conforme as características de cada mundo e o nível dos habitantes que ali se congregavam, o exílio daqueles que ainda insistiam na postura luciferiana para os outros mundos ainda rebelado e que ainda não apresentavam condições de regeneração processou-se de diversas formas em nível de tecnologia e ocorrências diversas. De fato, muitos mundos que a princípio se rebelaram contra os representantes da fraternidade cósmica, passaram a se reintegrar à convivência cósmica. À medida que tal processo se sucedia, as minorias empedernidas na teimosia e no orgulho passavam a ser reagrupadas em mundos ainda rebelados cada vez mais atrasados. A boa luta do esclarecimento fraterno, entre as forças cósmicas que representavam o amor do Mestre Jesus, e as hostes luciferianas, cada vez mais se concentrava nos mundos rebeldes mais atrasados. Lúcifer, tal como general em plena batalha, vendo-se acuado pelo avanço da luz do esclarecimento, não podendo avançar, cada vez mais concentrava todo o seu esforço e resistência nos mundos de vibração mais pesada para dificultar a penetração das mensagens de luz e renovação espiritual. E não iremos longe no abuso da paciência da capacidade dedutiva dos irmãos e irmãs, leitores destes escritos,
para dizer que a Terra foi, ou melhor, está sendo o último mundo a passar pelo processo de reciclagem espiritual para que possa ser reintegrada à vida cósmica. Os seres que ainda nos dias atuais insistirem na postura do desamor, do ódio e da violência sob todas as formas, não mais pela influência luciferiana, mas por efeito de suas próprias inclinações e tendências, serão exilados para mundos inferiores em rota evolutiva para, ali, aprenderem a observar o valor da postura fraterna, propiciando ao planeta terrestre as condições necessárias ao progresso espiritual de seus habitantes.